Diogo. Olá, Oi, boa tudo noite. bem? Estou ouvindo você, Bruno. Tô ouvindo bem. Ouvindo bem também vocês dois. Como é que tá? Ótimo. Tá? Ah, legal. Maravilha. Olá, Guilherme. Tudo Boa bem? noite. Olá, Guilherme. Tudo bem? Tudo Vamos bom? lá. Como é que Tudo bem, e tá? você? Tudo Tudo ótimo, ótimo. tudo jóia. Que bom. Que bom Como é que também. tá aí? Desculpa, entrei atrasado ou entrei na hora? Entrei certinho, né? Super pontual. Que bom. Essa é a vantagem do Zoom, né? Você não tem mais reunião atrasada, né? Aí é uma das vantagens aí, uma das coisas que a gente aprendeu, né? É. Gente, o que vocês imaginaram? Até que horário? Porque se pudesse ir até 6h45, estaria ótimo para mim. Perfeito. Foi o que a gente imaginou. Ah, perfeito, Diogo. Tá show. E vocês estão Esse é bem o de casa aí? planejamento. Pô, super bem. Rotina adaptada. Aí terminamos adaptando rápido, né? Um pouco de ganho de produtividade. Então tá sendo bom. Que bom, cara. A gente aqui também. A gente está de casa. Eu estou no interior aqui de São Paulo, mas a empresa está ótima, assim. A gente nunca trabalhou tanto, eu acho, e de forma tão eficiente. Pô, começa no horário, reuniões mais eficientes, né? Total. E tem um save importante a longo prazo, né? A gente que tem muito metro quadrado, né? Dá para imaginar que a gente conseguiria ter menos espaço num futuro breve. Se 2 dias da semana, uma parte da equipe fazer home office, um dia, 2 dias, né, já é 40%. Né? Já é uma bela economia, né? Você pensar que a gente tem 25 mil metros, são 25 mil metros quadrados. Tira 40% disso aí, é tirar 10 mil metros quadrados, né? 10 metros quadrados é uma grana, né? Verdade, perfeito. E talvez outra coisa que tenha ficado bem evidente é essa coisa de não precisar viajar tanto, né? Você pode falar com qualquer pessoa a qualquer momento, sem ter que fazer aquele olho no olho, né? Ou sem aquele shake hands tradicional, né? Pô, aquele comentário que você fez, né, que você comentou durante logo pós-IPO, teve mais de 200 reuniões em 8 dias, né? Ia ser muito, né, se fosse nesse formato novo. Mas tem coisas que você só faz se você é obrigado a fazer, né? Então, nesse formato onde a gente está obrigado a usar o Zoom, usar outras ferramentas, a gente só faz isso porque teve o coronavírus, né? Se não fosse o coronavírus, a gente já estava ali achando que era fundamental fazer o shake hands, visitar cada investidor, visitar cada cliente, etc. Não que não seja legal, é legal também, mas tem um meio do caminho entre o que era e o que é hoje em dia, né? Assim, hoje em dia, se a gente fosse fazer algum evento aí com vocês, a gente ia fazer um evento no auditório, ia chamar as pessoas, ia ter coffee break, né? Então, nunca seria nesse formato, né? Esse formato seria antiquado até, né? Eu diria. Verdade. Pessoal, Bruno, Mônica, querem começar? Vamos. Guilherme. No horário, né? Entrou no horário. Tá. Então, boa noite a todos. Super obrigado pela presença de todos. É um prazer enorme para a gente, para a ACT, estar aqui com vocês hoje, né, com cada um de vocês. Agradeço Mônica Salles, Bruno Carneiro, sócios da ACT, pela presença. Guilherme, super obrigado. Obrigado. Você sabe que é um prazer enorme para a ACT estar com você sempre. E a ideia hoje é de bate-papo. Assim, a gente acho que dispensa apresentações, né? Mas Guilherme é presidente e fundador da XP, fundou a empresa há 20 anos, há quase 20 anos, e hoje é uma das maiores empresas do país, né? Fundou aos 24 anos e hoje é uma das maiores empresas do país. E aí, já fazendo o link, né, para a gente começar o bate-papo, eu imagino que nesses 20 anos, como todo empreendedor que começa do zero, você tenha passado por momentos também difíceis, né? Por momentos mais desafiadores. Então, se você puder falar um pouco
assim, o que de fato é mais importante para atravessar e passar por esses momentos mais difíceis. Bom, obrigado pela apresentação. Sempre é uma honra conversar com vocês. Bom, na visão do empreendedor, sempre que a gente entra numa crise, né, a gente sempre acha que a última crise é a pior de todas, né? Então, essa crise é a pior de todas, porque é a última, né? E se a gente voltar no tempo, a gente vai lembrar que 2015 era uma crise grave, que o Brasil ia virar a Venezuela, né? Essa era a possibilidade naquele momento. Se a gente voltasse em 2008, ali era uma crise no sistema financeiro mundial. Em 2001 ia começar a Terceira Guerra Mundial. Então sempre a última crise é a pior de todas, mas a semelhança entre todas elas é que elas passam, né? E como empreendedor, o que eu aprendi na minha vida, eu diria que o mais importante é você ter oxigênio, né? Oxigênio é o caixa do empreendedor. Então, por caixa de mais, nunca é de menos. Eu aprendi que é super importante nessas horas você focar naquilo que é importante. Obviamente que quando você é pequeno ou médio empreendedor, isso é ainda mais importante, porque na média você tem muito menos oxigênio, né? Você tem menos caixa, então você não pode nesse momento ficar pensando tanto a longo prazo, até porque você não sabe a profundidade da crise. Então, quando você não tem uma escala ainda tão grande, é importante você focar naquilo que vai te entregar mais resultado no curto prazo, ser muito eficiente em despesa, agir, né? Você não pode ficar congelado. E, acima de tudo, você está próximo dos clientes, né? Eu acho que isso é a coisa mais importante de todas, né? Eu tenho uma metáfora que eu uso com frequência, que é empurrar o carro, né? Se você enguiçar o carro numa estrada e começar a pedir ajuda, dificilmente alguém vai te ajudar. Mas se você começar a empurrar o seu carro, você vai perceber que muita gente vai começar a parar na estrada e vai te ajudar a empurrar o carro junto com você. Então, essa é a importância de você se aproximar do cliente. Então, mesmo que você seja uma churrascaria, seja uma mercearia, seja, enfim, o que for, você consegue saber quem é o seu cliente, você consegue levantar as notas de vendas anteriores, buscar o telefone dessa pessoa e se aproximar dela. Assim, sempre tem alguma forma de você conseguir vender algum serviço. Obviamente que se você é uma empresa que tem um espaço físico e tem que receber esse cliente, isso não vai ser possível nesse momento, mas você consegue vender por telefone, pela internet, você consegue, né? Enfim, tem N caminhos. Então, se aproximar do cliente e fazer a coisa certa pelo cliente é algo que sem dúvida nenhuma, vai mostrar que você está se ajudando, e se você está se ajudando, as pessoas tendem a te ajudar, né? Assim, nas crises eu sempre investi muito em marketing, eu sempre investi muito em comunicação, e normalmente é aquilo que as pessoas mais cortam, né? É o que é mais barato, o que é mais fácil cortar. E quando você vai tendo cada vez mais caixa, você vai vendo que nas horas você apareça e você possa mostrar que você quer construir uma relação de confiança com o cliente, e relação de confiança é justamente isso, é você estar próximo do cliente nos bons momentos e nos maus momentos também. Perfeito. Uma curiosidade, assim, eu não sei se todo mundo sabe, né? O nome da empresa, da ACT, vem justamente do verbo agir, né? Então, enfim, mais uma... Guilherme, assim, nós não podia ser diferente, né? Falar um pouco desse assunto. Assim, qual a sua perspectiva, né? Qual a sua leitura dessa crise daqui para frente? Assim, a partir de agora, você está mais otimista? Enfim, um pouco da perspectiva de leitura. Olha, eu estou muito mais otimista do que a média das pessoas. Eu acho que a crise vai ser mais rápida do que muita gente imagina. E, assim, é difícil eu dar um prazo, né? Mas eu não acho que a gente vai conseguir ficar muito mais tempo em lockdown. Aliás, a gente não está em lockdown, na verdade, né? A gente está com lockdown que é parcial. Mas eu diria que um cenário esperado aí seria talvez segunda quinzena de maio, a gente já está voltando à vida normal, com alguns cuidados, né? Obviamente que alguns hábitos nossos no curto prazo vão mudar. É possível que
que a gente ande com álcool no bolso, é provável que a gente use máscara em alguns eventos, certamente não vão existir eventos grandes no curto prazo. Enfim, coisas desse tipo são hábitos que a gente vai ter que aprender a se adaptar. Mas o ser humano ele é muito adaptável. Aqui no Brasil a gente vem vendo uma curva muito boa, tá? A contaminação no Brasil, acima de tudo, as mortes estão em linha com a Alemanha e com Coreia, que são países que foram bem acima da média. Tem uma tese que os países que tiveram vacinação de BCG na infância, e aqui no Brasil essa vacina ela é obrigatória, tem um índice de mortalidade muito menor, né? Assim, não entenderam exatamente a correlação, mas tem uma correlação bastante expressiva com esse dado, né? Então, assim, é algo que me deixa esperançoso. Tem uma série de remédios sendo construídos e eu estou bastante esperançoso que a gente vai ter boas novidades em breve. Sobre a vacina, que é de fato a demanda mais importante, isso vai demorar um pouco mais, mas independente disso, eu vejo a economia voltando e as coisas voltando ao normal, assim, mais tarde, de novo, segunda quinzena de maio. Então, assim, obviamente que alguns negócios acabam sofrendo um pouco mais, outros um pouco menos. E quando a gente fala de preço, que é mais o segmento que a gente atua, sempre que acontece uma crise, os preços caem muito antes da economia real começar a cair e os preços sempre voltam antes da economia real voltar a se aquecer novamente, né? Então, os estímulos fiscais e monetários que o governo fez foram todos muito efetivos. Assim, eu diria que eles foram até maiores do que eu imaginava que fossem. Isso tudo me leva a crer que a probabilidade de pequenos e médios empreendedores ou de empresários ficarem no caminho, apesar de sempre existir, e não ter dúvida que alguns vão acabar ficando, é menor, né? Então, isso tudo faz com que a volta da economia seja mais rápida, né? Assim, o grande risco dessa crise é ser uma crise muito longa, onde alguns empresários possam não conseguir atravessar esse vale que vai acontecer, e por conta disso, assim que a economia começar a voltar, as empresas foram fechadas, né? Mas o governo está extremamente consciente em relação a isso e por isso que, novamente, eu estou bastante convicto que a gente vai atravessar bem essa crise, né? Em linhas gerais é isso. Assim, é difícil eu trazer muito mais informação do que isso que eu passei. Mas assim, a melhor proxy que tem, né, só para encerrar esse tema, é a China. Sim, a China, quase 3 meses depois de ter começado a confusão toda e ter tido milhares de casos, a economia chinesa voltou quase 90% do que estava anteriormente à crise. Então, assim, essa é a melhor proxy de todas, né? Assim, o lockdown inicial era necessário porque o sistema de saúde do Brasil não estava pronto, então você tinha que construir leitos, respiradores e etc. E, de novo, assim que a epidemia começa a ter um controle maior, um achatamento da curva, você começa, de forma seletiva, a liberar um pouco mais as empresas e as pessoas, né? Então, isso é o que eu entendo que vai acontecer. Perfeito. Guilherme e Mônica, tudo bom? Oi, Mônica. Tudo jóia. Primeiro, obrigado aí por estar aqui conosco, tá? O que você poderia estar falando aí para quem está nos assistindo? O que a XP tem feito para se adaptar e lidar com a crise, né? Como manter o negócio de praticamente 3.000 pessoas funcionando, como você disse, a gente tem que estar trazendo informação para nossos clientes e tem que estar, vamos dizer assim, bastante atuante e mantendo principalmente a equipe motivada, né? Queria que você passasse um pouco aí o que está sendo o seu dia a dia. Olha, a gente acabou tendo a sorte de ter o segundo caso de coronavírus no Brasil. Então, isso ajudou muito a gente.
E a gente tem um negócio diferente, né? A gente trabalha com dinheiro, a gente consegue trabalhar de forma eletrônica, né? Então, muito rapidamente a gente conseguiu colocar as pessoas em casa. Hoje, 98% da empresa funciona de casa. A gente tem mais ou menos 60 funcionários que ainda vão até a empresa executar algumas rotinas que são muito específicas. A empresa, assim, todos na empresa entendem que a oportunidade nossa é muito grande, que é possível assim, atravessar a crise crescendo, até porque a gente tem uma vantagem muito grande, que a gente não precisa criar investidores, né? O Brasil já possui 50 milhões de pessoas que têm algum tipo de investimento dentro dos bancos. A concentração bancária é muito grande no país e, mais do que nunca, as pessoas vão ter que aprender a assumir riscos diferentes, né? Afinal de contas, os juros no Brasil vai continuar caindo, né? Eu estimo que até o final do ano a gente possa ter uns juros próximo a 2% ao ano, né? Muito diferente dos 13% na média que foi, aliás, dos mais de 13% que foi a média do Plano Real até alguns anos atrás. Então, isso novamente, isso obriga as pessoas a encararem investimentos de outra forma, né? Então, isso tudo faz o time ficar muito motivado e assim, no fundo, a cultura da empresa é muito adaptável, né? Eu acho que isso é muito importante também. Você construir um time que possa entender que sempre o que te trouxe até aquele momento não necessariamente vai te levar até o estágio novo que a companhia vai entrar, né? Então chega uma crise, é importante que você consiga ter humildade para mudar rápido o seu modus operandi e se adaptar com velocidade, né? Se você não faz isso, né? Se você ficar amarrado àqueles conceitos do passado, enfim, no extremo você pode Você já ficar... consegue identificar alguma coisa que você já sabe que vai mudar na XP, assim, após essa crise, quando a gente começar a voltar à vida normal? Mônica, assim, eu diria que a empresa, sem exagerar, tá? Hoje eu acho que a gente está melhor do que estava antes da crise, tá? Eu consigo a empresa consegue ser mais organizada, ser mais eficiente, as reuniões começam na hora, terminam na hora, enfim, a gente consegue estar no Brasil inteiro sem viajar, né? Eu estou aqui com Maior vocês, eficiência, né? eu estou falando com Salvador, mas há meia hora atrás eu estava com Manaus, há 3 horas atrás eu estava com Porto Alegre, enfim. Então, aquela necessidade de fazer o shake hands, de fazer aquele olho no olho, não, a gente viu que não é tão necessário, né? Senão que ele não vai voltar no tempo, mas tem um meio do caminho entre o que era e o que é hoje em dia, né? Então, assim, eu estou bem satisfeito. Eu tenho plena convicção que a gente vai ter uma empresa mais leve do ponto de vista de espaço físico no futuro. Então, a gente que tem 25 mil metros quadrados de espaço físico entre Brasil e mundo, se a gente imaginar que a gente vai ter 2 dias por semana que as pessoas vão trabalhar de casa, você consegue ter uma economia de quase 40% de espaço físico, né? Então, em termos financeiros, isso é uma eficiência muito grande, né? Ou seja, você consegue ter essa economia mantendo uma eficiência ainda maior, né? Então você consegue ganhar nas duas pontas, né? Então, acho que essa mudança de comportamento eu vejo acontecendo na empresa, mas eu sou um pouco mais cético em relação à mudança de comportamento das pessoas como um todo, tá? Muita gente fala que o comportamento das pessoas vai mudar radicalmente assim que acabar a epidemia. Evidentemente que esse ano a gente vai ter um ano ainda um pouco conturbado, né? Eu comentei um pouco sobre hábitos de usar gel, de repente não ia. Assim, você não vai num estádio de futebol em breve, você vai demorar um pouco mais até voltar. Você não vai naquele evento, enfim, você vai evitar assim, algumas coisas que anteriormente eram mais comuns. Mas eu acredito que tudo isso vai voltar novamente muito em breve, né? Eu me lembro que em 2001, quando teve o atentado às Torres Gêmeas, eu me lembro que eu cheguei a me perguntar se eu ia voltar a Nova York um dia, né? Afinal de contas, por Nova York tinha virado um grande alvo mundial, né? E muita gente naquela época disse que os hábitos iam mudar radicalmente, que aquele evento era marcante, não que não tivesse sido, né? A lembrança ainda fica, né? Mas a mudança do comportamento não foi tão radical assim. Então o ser humano ele precisa ter contato físico, ele precisa se relacionar, ele precisa trocar. Então, de novo, acho que tem algumas coisas que vão continuar se intensificando. Obviamente que essa vontade, essas interações virtuais
o mundo de e-commerce, sem dúvida nenhuma, a derivada vai continuar acentuada, mas eu não vejo coisas mudando de forma radical. Não acredito nisso. Ok. Oi, Guilherme, Bruno. E Bruna? Guilherme, nós, seres humanos, estamos em constante aprendizado, em constante evolução. O que você acredita que vamos tirar de aprendizado dessa crise? Tanto na visão do empresário, você já falou um pouco, se puder reforçar, quanto na visão da sociedade. O que é que você acha que a sociedade vai trazer de aprendizado com toda essa crise? Olha, como empresário, eu acho que todo mundo vai aprender muito. Vai aprender realmente. Tinha muita empresa que vivia em função de novas rodadas de investimento e tinha uma safra de novos empreendedores que não tinham negócios que ficavam de pé por conta própria, né? Ou seja, dependiam sempre de novos investimentos que forem feitos. Então isso vai trazer uma consciência maior sobre esse aspecto. Por cada vez mais os empresários eles vão tentar montar negócios que sejam mais antifrágeis, né? Então, assim, eu me lembro que em 2008, quando teve a crise, a nossa empresa era uma empresa que era muito focada em ações. A gente ajudava o brasileiro a comprar e vender ações no mercado. Aquilo era muito bom quando você tem um bull market, né? Assim como se você é uma empresa importadora, você quer que o câmbio fique menor. Se você é exportador, você quer que a empresa fique maior. E ali em 2008 a gente aprendeu a ser antifrágil, né? Construir uma empresa que pudesse navegar bem em qualquer tipo de ambiente macroeconômico. Então, acho que esse tema volta em voga. Mas, acima de tudo, o que deixa de legado essa crise talvez seja um tema que eu não comentei até agora, que seja solidariedade, né? Assim, a gente tem uma onda muito impactante que é a onda de saúde, mas assim, o Brasil, por ser um país que é mais pobre, a gente tem aproximadamente 70 milhões de pessoas informais e autônomas no Brasil. São pessoas que vivem basicamente de diárias, né? E quando você tem a economia fechada, essas pessoas não conseguem ganhar, não conseguem ter suas diárias e por conta disso não conseguem comer. Então, eu acho que acima de tudo eu tenho visto uma onda solidária de empresários, de pessoas se unindo e ajudando em forma de vaquinhas e etc. a fazer com que a sociedade assuma essa missão de ajudar também essas pessoas que mais precisam, né? A gente lançou uma campanha de ajuda, a gente doou 30 milhões de reais e eu sei que o valor acaba sendo uma gota no oceano, mas, enfim, o que a gente tem feito é, acima de tudo, inspirar outras pessoas a seguirem caminhos semelhantes. E muitas vezes a gente acaba achando que essa ajuda só pode vir do governo, de grandes empresas ou de grandes ONGs, e no fundo, o ideal é que essa ajuda venha de forma espalhada, Brasil afora. Afinal de contas, o Brasil é um país que tem 1.000 Brasis, né? São mais de 5.500 municípios. Então, se em cada município as pessoas se organizarem, né, a gente consegue ajudar quem precisa e atravessar essa crise melhor, né? E sem dúvida nenhuma isso vira um legado, né? Isso vira um legado onde a gente começa a pensar mais no próximo e consegue construir um país mais equilibrado, né? Perfeito. Maravilha. Guilherme, estamos muito próximos a XG. Eu posso afirmar que você é um esportista. Eu me arrisco até a falar que você é um atleta. Como você adaptou essa rotina de manter o bem-estar físico e emocional nessa quarentena, nesse home office? Olha, eu gosto de uma crise, tá? Assim, obviamente não tem como gostar de ter uma crise na saúde, não é isso, mas eu gosto de um ambiente que me desafie como empreendedor, tá? Eu sempre acho que uma crise, ela sempre te traz muitas oportunidades, né? Se o mercado fica muito estável, todos os concorrentes, e se tem empresários que estão assistindo a gente, eles vão entender isso, né? Se o mercado fica muito estável, muito igual, a diferença entre você e o seu concorrente fica pequena. Então, eu sempre aproveitei uma crise e sempre
sempre quis tirar vantagem, né? Então isso é uma coisa, né? Mas do ponto de vista mais meu, assim, como indivíduo, assim, assim, a minha vida, eu estou no interior, né? Eu tenho uma casa de campo, então, assim, eu aqui consigo ter atividade física, enfim, eu tô tendo uma vida dentro do possível normal, né? Eu sei que eu não sou a média a média do Brasil, eu sou uma pessoa que sou privilegiada, mas assim, eu faço esporte por todos os dias, assim, por ter mantido a minha cabeça ocupada, até porque não tem como ser diferente, ter mantido meus encontros com os diretores de empresa, comitês, conversas com clientes, lives como essa, super vivas. E como eu disse anteriormente, assim, eu acho que a empresa está melhor hoje em dia do que estava antes, né? Então, assim, uma dica talvez seja assistir menos televisão, né? Se você assiste menos televisão, você fica menos pessimista e, e se sente melhor, né? Talvez. Perfeito. Guilherme, você comentou um pouco sobre preparação de preços, né? Então, trazendo um pouco para essa linha, para a perspectiva mais dos investimentos, assim, o que é que você falaria? Muito investidor, que até por conta dessa mudança estrutural de redução do CDI, me nomeando que parcialmente para a renda variável e está enfrentando sua primeira crise. E se você puder falar, claro, até como você investe, como é que você monta e investe seus investimentos. Olha, para quem assim, eu não conheço nenhum investimento que seja melhor a longo prazo do que comprar boas companhias listadas, né? Existe uma relação direta entre empresas que crescem sem resultado a longo prazo com o valor da ação a longo prazo, né? Essa é uma relação direta, 1 para 1, quase. Mas, naturalmente, que esse maior retorno a longo prazo ele te traz mais volatilidade no curto prazo, né? Não tem como ser diferente. Você quer ganhar mais, lá na frente você tem que se arriscar, você tem que se arriscar mais no curto prazo. O que é importante é quando você investe em ações, você ter a consciência que não é um investimento de curto prazo, né? Então, assim, eu sou um grande investidor em ações, eu acabo investindo mais através de fundos de ações, assim, onde eu me sinto mais confortável. Mais ou menos 50% do que eu tenho de liquidez eu invisto em fundos de ações. E sempre que acontece uma crise, eu vejo como uma oportunidade para que eu possa comprar aquelas cotas dos fundos a preços mais atraentes, né? Porque eu sei que a economia não vai acabar, eu sei que naquele curto prazo, muita gente que deveria estar investindo com visão de longo prazo não adotou essa prática, acabou investindo em algo que é de longo prazo no curto prazo, e aí teve que vender, a um preço mais baixo, e por conta disso os preços caem, né? Então, assim, sempre é uma oportunidade para que você possa comprar mais barato e possa equilibrar a sua carteira. Então, assim, eu não acho que seja o momento de ninguém entrar em pânico e vender nada. O que é fundamental é se você tiver comprado numa companhia diretamente, é você ter certeza que essa empresa é uma empresa saudável, que tem caixa, que tem um bom time à frente dela. E se você não for mexer no dinheiro nos próximos anos, que você compre um pouco mais dessas ações, porque são nesses momentos onde você deveria comprar mais ações e aumentar o risco da sua carteira. Guilherme, bora falar um pouquinho de investimentos no exterior. Hoje a gente tem uma excelente oferta de ativos atrelados, né, a investimentos no exterior, fundos internacionais que o investidor aqui no Brasil tem acesso, né? Ou também, se quiser, enfim, através de nossos escritórios em Miami. E eu acho que essa crise que a gente está passando confirma a importância de manter a diversificação da carteira, né, como forma de proteger o patrimônio. Lógico, adequando o perfil de cada cliente, de cada investidor.
Nesse sentido, eu gostaria de que você falasse um pouco sobre a importância de ter investimento no exterior, na composição do portfólio do cliente, na diversificação, e como você disse, né, o CDI agora é muito baixo e deve continuar até mais baixo ainda. Globalmente, a gente está vendo a taxa de juros muito baixa, então, eu acho que cada vez mais a gente vai ter que estar introduzindo o cliente, né, nesse mundo de diversificação, como foi de ações e está sendo também na parte exterior. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Assim como um empreendedor, e que ele durante a crise aprende a importância de montar um negócio que seja antifrágil, né? Na proporção também é importante que o investidor consiga montar uma carteira que seja antifrágil, né? Que ela consiga atravessar momentos difíceis bem diversificada, né? Então, assim, esse lema de que você não deve concentrar demais é fundamental. Quando você tem uma diferença muito grande, aliás, até pouco tempo atrás você tinha um incentivo muito grande para que a pessoa pudesse continuar concentrada no Brasil, que era o CDI elevado, né? Com o CDI nos níveis que vão ficar e que já estão, assim, passa a ficar pequena diferença entre você investir aqui ou investir globalmente, né? E tem uma frase de um gestor importante no Brasil que ele fala, né? Se você é um marciano e chega na Terra, será que você vai colocar todas as suas fichas no Brasil ou você vai investir no que há de melhor no mundo, né? Então, como investimento, né, a gente deveria analisar o mercado como marciano, né? Você é brasileiro, mas você quer otimizar os seus investimentos mundo afora, né? Então, mais do que nunca é importante que as pessoas abram a cabeça e consigam buscar oportunidade não só no país, mas mundo afora. Então, eu diria que essa tendência é cada vez maior a partir de agora. Guilherme, lembro que um mês após a publicação do livro Na Raça, que é o livro que conta a história da XP, você comentou que ainda não tinha tomado coragem de efetuar a leitura. Agora, pós-leitura, assim, o que você achou? O livro traz informações fidedignas à trajetória e aos desafios vividos por você e pela XP? Como é que você enxerga ele? Não, de fato, eu demorei até ler. Sim, é muito ruim você... Aliás, eu sinto isso, né? Eu não fico à vontade em ler pessoas contando coisas sobre mim ou de repente escutar a minha voz ou escutar um filme que eu tenha feito, enfim, alguma apresentação. Mas eu acabei lendo depois de quase 2 meses que o livro foi lançado e de fato o livro tá bem, ele tá bem fidedigno, a história é bem real. Assim, obviamente que a autora bota um pouco mais de peso em temas que talvez não tenham sido tão importantes, mas enfim, a história está bem verdadeira e eu acabei gostando bastante no final. Assim, não foi esse livro não é um livro meu, né? Não fui eu que fiz, a autora quis fazer assim, contra a minha vontade no começo e ao longo da evolução do livro eu acabei me convencendo que era melhor ajudá-la a entender um pouco melhor algumas partes importantes da história, de forma que o livro ficasse dentro do normal, né? Então, assim, quem não leu, acho que é bacana, acho bacana ler, uma história diferente. Legal, quem não leu. Isso aí. Boa. Guilherme, assim, uma característica sua, sem dúvida, é que você é muito pro-business, assim, né? Mesmo depois de tantas conquistas, assim, continua essa obstinação, né? O próprio nome do livro ali, Na Raça, né? Assim, então, mesmo depois de muitas conquistas, em outras palavras, você não senta no sucesso, assim, não simplesmente relaxa, o que é admirável, assim. Então, o que é que te faz manter esse nível de energia super alto, enfim, continuar aí correndo atrás, tentando conquistar cada vez mais, fazer coisas bacanas e, de fato, construir um negócio super bacana, mesmo depois de tanto sucesso? É que no final, assim, cada um tem a sua vida, né? E a XP é minha vida. E se eu começar a botar cap na minha vida, né? Botar um limite, né? E, assim,
eu acho que eu morro, né? Porque você não tem assim, a motivação. Obviamente que eu tenho minha família, que é a coisa mais importante que eu tenho, e depois vem a empresa, né? Mas, assim, eu sou movido por ter algum desafio, por ter competitividade, por acreditar que eu tenho um propósito, que eu tenho uma missão nessa vida. Então, se eu acreditar que eu não faço mais parte disso e que a minha vida agora é ficar em casa ou, de repente, curtir umas férias ou viajar o mundo, não, assim, não vai ter graça minha vida. Então eu estou sempre setando alguma meta maior, mais difícil, enfim, algo que possa levar a empresa a voos ainda mais altos, sempre com muita consistência e coerência. E no final, assim, o que eu aprendi na vida até agora, né? Eu sei que eu sou jovem, é que não é, assim, não interessa onde você vai chegar, né? Assim, o que interessa é a jornada. Então, assim, eu me lembro que a cada ano, há muitos anos já que a gente vem setando metas quase impossíveis, né? E a gente vem superando essas metas. E de novo, o legal não é você atingir, né? O legal é você ir, e não é atingir e acabar, né? É você ir curtindo cada momento, é você ir crescendo com o time, é você ir evoluindo como ser humano, é você ir acreditando que você vai fazendo a coisa certa, que você construiu um negócio que vai durar muitos e muitos anos. Então, assim, é gratificante ver que você construiu um negócio que foi ganhando vida, a sua própria vida, né? Então é um pouco assim que eu vejo a coisa. Não pode parar. E, e falando nisso, Guilherme, sonho grande é um dos seus valores, né? Pós IPO recente, qual é o atual sonho grande da XP? Quais são as metas traçadas nessa jornada? O que é que vocês estão visualizando para frente? Olha, a gente virou uma lista, assim, eu não posso falar muito mais de sonho grande como eu falava anteriormente. Antigamente a gente falava que a gente atingia a meta do trilhão, do segundo trilhão e etc. Então a gente não pode mais dar esse tipo de guidance, né? Mas eu diria que assim, em linhas gerais, no Brasil tem uma concentração bancária muito grande, né? São mais de 8 trilhões de reais dentro dos grandes bancos. E, assim, hoje 90% desse dinheiro nos grandes bancos. E eu tenho uma boa convicção que todo esse dinheiro, se pudesse ser investido através de nós, seria investido melhor, né? Então, se você consegue oferecer para o cliente um serviço melhor, eu acho que é uma questão de tempo para que você fique maior do que os serviços que antes eram oferecidos, né? Então, acho que você conseguiu entender o tamanho do sonho a longo prazo, né? Então, assim, acho que dá para continuar sendo cada vez melhor. E, de novo, se você faz algo que é melhor, que de fato ajuda as pessoas, é uma questão de tempo para que você fique maior também. Tá entendido. Guilherme, nesse momento aí que cada um, seja na pessoa física, seja na pessoa jurídica, está procurando contribuir, né, para superar aí esses efeitos aí da pandemia, eu queria que você falasse um pouquinho o que a XP tem feito, né? Você já mencionou anteriormente, mas se aprofundasse mais um pouquinho através do projeto Juntos Transformamos. Fala um pouquinho do projeto para quem está nos ouvindo aí. A gente logo quando começou a crise, a gente lançou essa campanha. Ele tem um site próprio e a gente elencou 3 ONGs que têm escala nacional, e essas ONGs ficaram com a missão de ajudar a gente a levar alimentos até comunidades carentes. A gente fez uma doação de 25 milhões de reais inicialmente, depois a gente doou mais 5 milhões de reais focados em saúde, né? Então eram 25 milhões de reais em alimentos e mais 5 milhões de reais em temas ligados à saúde. E quem quisesse apoiar junto com a gente, basta entrar no site, e a gente faz com que esse dinheiro que as pessoas doem chegue a quem precisa, né? A gente até agora acumulou mais ou menos 32 milhões de reais. Eu falei já com a nossa equipe que a gente vai ter que doar mais, né? Porque, assim, de novo, é importante que nesse momento quem tem mais, doe mais mesmo.
Mas é o que eu falei anteriormente, assim, acho que mais do que a gente soltar a nossa campanha, o que a gente quis fazer foi tentar inspirar outros empresários a fazerem coisas semelhantes, né? Não só outros empresários, outras pessoas, né? Então, eu acho que a gente acabou ocupando um pouco esse espaço e acabou levando naturalmente outras pessoas a também mexerem no bolso, né? Que nesse momento acaba sendo super Inspirando, importante. né? Inspirando. Então é um pouco isso, assim. Então quem quiser apoiar a gente, basta acessar o site. Mas quem quiser criar a sua causa própria, assim, a gente vai ficar tão feliz quanto, ou mais até, né? Porque a gente sabe que a ajuda vai ser mais cirúrgica. E assim, de novo, quem pode ajudar, é importante que a gente ajude. A gente é um país tão carinhoso, né? Mas é tão pouco solidário na prática, né? A gente tem uma doação média no Brasil de mais ou menos 0,2% do PIB, né? Enquanto os Estados Unidos é mais de 1%, né? Então talvez, quem sabe, esse momento nosso de coronavírus seja o momento onde a gente consiga, de fato, virar um país mais solidário de verdade. Beleza. Perfeito. Guilherme, assim, se você puder passar de forma super breve, a gente tem mais 5 minutos, né? Um pouco aí como é que foi o desafio do IPO, do convencimento de, né, você comentou mais de 200 reuniões, maioria de fundos institucionais americanos, enfim, globais. E eu lembro que você comentou que foi a maior conversão 1 para 1, né, uma das maiores conversões da história. Então, puder falar um pouquinho aí desse desafio, como é que foi aí um pouco dos bastidores. A gente fez o nosso IPO em dezembro, né? Foi uma grande aventura no bom sentido. Assim, fazer um IPO no Brasil já é uma missão bastante complexa. Quando você coloca a variável internacional, fica ainda mais, né? Então, até você se preparar, é um processo que demora mais de um ano. E aí você faz várias empreitadas, faz várias viagens para conversar com investidores, para que você possa adaptar o seu discurso, adaptar a empresa e assim por diante. E o processo em si é um processo muito intenso, né? Assim, quando você atinge o estágio final do IPO, você tem que visitar uma série de investidores. A gente fez mais de 200 reuniões com investidores em 9 dias, né? Então, né, a gente começou no domingo e foi até a outra segunda-feira. E a gente se listou na quarta seguinte. Então, assim, você tem que vender muito o Brasil, você tem que falar que você acredita no Brasil, a gente acredita de fato, você tem que falar sobre a sua empresa, você tem que mostrar que, mais do que nunca, o seu projeto não é de curto prazo, de longo prazo. E talvez o tema que eu mais tenha falado no IPO tenha sido muito menos dos resultados dos próximos trimestres, mas muito mais da cultura da empresa, né? E sem dúvida nenhuma, esse é o ponto que talvez mais tenha impressionado os investidores, né? Aqui no Brasil, quando você faz um IPO, talvez as pessoas se preocupem muito mais com os seus próximos trimestres, se você vai conseguir entregar a margem EBITDA que você falou que você ia entregar. Não que isso não seja importante, óbvio que isso é bem importante também, mas lá fora a preocupação do investidor era muito mais de como é que vai, de quão obstinada, de quão intensa é a cultura da empresa, né? Porque, acima de tudo, os investidores lá fora acreditam que a cultura da empresa é o que vai fazer com que a companhia possa durar gerações, né? E assim, modéstia à parte, é o tema que a gente mais aborda na empresa, é o tema que eu mais ocupo o meu tempo, que é garantindo que realmente a empresa inteira tenha a cultura que a gente setou desde o início, né? A gente tem um tripé na empresa que é sonho grande, mente aberta e espírito empreendedor. Ou seja, a gente quer pessoas que acreditem no impossível, que consigam linkar o presente com esse futuro impossível, né? Montar planos que cheguem lá. A gente quer pessoas que tenham mente aberta e que sejam bastante humildes e que convivam bem com erro, mas erros sempre muito pequenos e muito curtos. E por fim, a gente quer pessoas que tenham espírito empreendedor, ou seja, pessoas que se empoderem das coisas e que não fiquem apenas ali apontando falhas sem agir. Então, essa é a nossa cultura. Então, toda a meritocracia da empresa é a combinação das pessoas atingirem metas coletivas, atingirem metas, levando esses valores em voga, né? Então, foi o tema que a gente mais abordou lá fora e no final acabou sendo um sucesso a oferta. A gente fez uma oferta de 2 bilhões e meio de dólares e a demanda foi superior a 30 bi de dólar.
Então, foi muito bacana e a gente iniciou um estágio novo da empresa, onde a gente está conectado com os principais investidores do mundo, que acabam ajudando a gente com trocas de melhores práticas, enfim, com muito networking. E como o Brasil ainda é muito embrionário no segmento de investimentos, né? Como a gente está conectado com essa turma toda, você acaba aprendendo com pessoas que já fizeram investimentos em mercados onde esse tema ele já foi amadurecido, né? Então, essa é a beleza em você ter aberto capital fora do Brasil. Perfeito, Guilherme. Bacana. Esse é um tema que a gente gosta muito também, né? Quase uma obstinação aqui interna nossa, a questão da cultura e dos valores. Então, bacana esse alinhamento. E antes de passar com as palavras finais, vou agradecer mais uma vez, Guilherme, um prazer enorme para a gente. Avisar para todo mundo que está assistindo que a live vai ficar gravada, né, no YouTube. Agradecer a presença de todos, amigos, clientes, assessores, Bruno, Mônica e Guilherme. Mais uma vez, obrigado. Se você quiser passar um recado final, e até a próxima. Obrigado novamente, gente. Acho que a mensagem final é uma mensagem de otimismo e solidariedade. Assim, a gente vai atrás dessas aquisições, não tenho a menor dúvida disso. E tomara que o processo seja mais rápido do que muitos imaginam. E assim, o que é importante é a gente agir, a gente fazer o nosso melhor, a gente seguir empurrando o nosso carro, que quando a gente faz a coisa certa nos volta. Então deixo essa mensagem final. Agradeço a todos mais uma vez, a gente se encontra em breve, assim que possível. Boa. Maravilha. Muito obrigado, obrigado, Guilherme. gente. Um abraço a todos. Ok, Guilherme, pessoal. Guilherme. Até Grande logo. abraço. Tchau. Obrigada a todos.